Pronto, agora sim eu vou criar um repositório no GitHub que a gente pode ou não usar para nossa página web que a gente vai trabalhar e vou mostrar para vocês os passos a passos, o passo a passo de tudo. Eu não vou criar uma pasta direto aqui no meu computador, de tudo mais, e eu vou criar direto pelo GitHub, porque eu não vou precisar da Git-init, eu não vou precisar da nada, ele já vai estar sincronizado com o Git. Então vamos lá, eu vou no Google Chrome aqui, pode usar qualquer servidor. Eu acho que o Git funciona melhor se você estiver usando o Edge ou qualquer outro. Se eu não me engano, o Git funciona melhor dentro do Chrome. Então vamos lá, GitHub, certo? Vou entrar aqui na minha conta, então sign in, coloquei meu login e minha senha, entrei, certo? Aqui vocês podem ver que eu já tenho alguns repositórios que eu criei. Todos esses repositórios que eu criei foram para aulas. Inclusive, aqui ó, há um repositório chamado Projeto Curso Git, que foi o primeiro repositório que eu fiz aprendendo a usar o Git, assim como esse livro Receitas foi no mesmo dia. Esse livro Receitas também foi para aprender a mandar repositórios para o GitHub. E foi para aprender mesmo. Se vocês entram no meu perfil, tem todos esses repositórios que vocês podem olhar, como o projeto Jogo da Cobrinha, onde eu fiz o Jogo da Cobrinha através de JavaScript, o projeto Página Netflix, que foi de um bootcamp da Digital Innovation One, tem a aula Bootstrap, que também foi de lá, aula JavaScript, que se eu não me engano, a aula JavaScript eu aprendi com o Gustavo Canabara, eu não tenho certeza, e o Instagram Project também. Você pode vir aqui, pode clonar para sua máquina, usar tudo, tá vendo? Tem todas as pastas aqui. Mas enfim, quando você entra aqui no GitHub, você pode, tá vendo que tem aqui o repositórios new. Se você clicar nesse new, você pode criar um novo repositório. Também tem um sinal de mais aqui, onde você pode clicar e ir em new repository, né? Para criar um novo repositório. Vamos lá. Aqui ele está avisando quem que é o owner, né? Quem que está criando esse repositório, que seria eu mesmo, Lucas Gurf. Né? E como seria o nome desse repositório? Vou chamar o repositório, né, de projeto web, como está lá no grupo do Instagram, ou lá no grupo do WhatsApp, perdão, projeto web. Por que eu estou colocando projeto traço web? Se eu colocar aqui, ó, projeto espaço web, ele até aceita, mas pode ser que tenha um erro de compatibilidade com alguns sistemas operacionais. Pode ser que o sistema operacional tenha algum problema de encontrar um repositório, uma pasta com um nome com espaço, né? Nem todos são, hoje em dia tá bem volátil isso, bem versátil, mas, né, tudo bem. Vamos lá, projeto web, eu vou criar projeto traço web. Poderia colocar um ponto, mas o terminal do Mac, ele tem alguns problemas com ponto. Então, para não ter problema, projeto traço web, beleza? Poderia colocar uma descrição aqui, não vou colocar uma descrição, né? Ele pode colocar um arquivo README. O que é um arquivo README? Um arquivo README é um arquivo que é com uma terminação, com formatação Markdown, né? Não vou entrar nesse mérito também, mas se você tiver um arquivo .md, que é um arquivo de texto, com as informações, você poderia ver aqui tudo que ele abriria automaticamente esse arquivo README para poder dar as informações para quem entrasse lá, né? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, vamos lá no meu perfil, aqui tem vamos na Netflix, projeto Netflix. Eu tenho um arquivo README que eu criei e olha lá, assim que você abre, ele já está falando, ó, recriando a interface da Netflix, utilizando tecnologias HTML5, CSS 3 e JavaScript, né? Aqui eu dou as informações para quem está entrando para saber do que é esse projeto. Então, se você tiver um arquivo readme.md, ele vai abrir automaticamente toda vez que alguém abrir seu repositório, certo? Basta que esteja lá o readme.md dentro dessa pasta, entendeu? Mas isso não é importante agora. Vamos lá, New Repository. Vamos lá, projeto.web, traço web, perdão. Vamos lá, não vou adicionar uma página, porque a gente pode criar isso mais pra frente depois. Vamos lá. E create repository, né? Estamos criando o repositório. Pronto. Está criado o repositório, né? Criei o repositório que a gente pode ou não usar, né? Se alguém quiser criar outro, pode criar outro, não tem problema, né? Criamos aqui o repositório para poder usar. Ele me dá algumas informações aqui, inclusive falando como que eu posso pegar esse repositório para minha máquina, tá vendo?
Esse aqui é o código do meu repositório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o código do meu repositório, que é o endereço onde esse repositório está. Lembra que eu falei que o GitHub serve para deixar repositórios, para deixar arquivos na nuvem? Então, esse é o endereço na nuvem. Esse é o endereço online do repositório. Vamos lá. Se eu copiar ele, copiei e eu vou aqui para minha pasta. Eu vou abrir ele em outro lugar. Imagina que eu fosse aqui. Eu costumo deixar meus projetos todos no mesmo lugar. Então aqui, ó, usuários, tá? Você pode fazer esse caminho todo aqui pelo próprio terminal, mas ficaria muito grande, muito maior do que já está sendo os vídeos. Então eu não vou mostrar. Vou aqui em Lucas, tá? Eu só estou indo até uma pasta. Pode ser qualquer pasta do seu coisa. Aqui eu costumo deixar os meus projetos, tá? Eu ainda tenho poucos projetos, estou começando ainda na carreira, como muitos de vocês. Alguns outros já têm experiência, mas estou começando agora. Vamos lá. Essa pasta é onde eu vou criar, onde eu vou puxar o repositório do GitHub, onde eu vou clonar esse repositório. Então, o que eu faço? Lembra quando eu falei que, estando no Windows, a gente pode abrir em qualquer pasta, ó, git bash here. Então, eu já abri, ó, na pasta meus projetos. E é para cá que eu quero que o repositório do GitHub esteja. E como eu faço para puxar um arquivo de lá? Eu poderia usar o pull, que ele realmente ele puxa o repositório, seria git pull, e aí eu colocaria o nome, né, do repositório. E caramba, deu erro aqui, peraí, deixa eu copiar. Eu poderia usar o git pull e colar o endereço lá, né, e dar um enter, ele ia puxar para minha máquina dentro dessa pasta. Mas o que eu quero é clonar, que é o que eu indico vocês fazerem nessa primeira vez, é clonar o repositório para a máquina de vocês. Então o que eu faria? Em vez de dar um git push, se eu vou clonar, olha que intuitivo, git, avisando que é um comando git, e clone, git clone. Eu estou clonando o repositório que eu criei lá no GitHub, certo? Tá vendo como eles trabalham juntos? Foi um arquivo que eu criei dentro, né? Ou um repositório que eu criei lá dentro. E eu daria aqui, ó. E caramba, deu um erro do caramba aqui, ó. Não. Deixa eu ver se não deu certo. É que ele não copiou inteiro, então deu um erro. Tá vendo? Pode ver que aqui na minha pasta não tem nada. Não apareceu nada. O erro que deu aqui é que não copiou inteiro o coisa. Então, git clone, né? Eu vou limpar o terminal para não ficar bagunçado. Deixa eu aumentar ele aqui, ó. Limpou. Git, eu apertei Ctrl mais L. O Ctrl junto com L, ele limpou todo o meu terminal. Git clone. E aí eu tenho que copiar o endereço lá do meu repositório. Git clone. E aqui, ó. Basta dar git clone o endereço e dar enter. E aí ele está clonando para o projeto, clonando dentro do projeto web. Ele está clonando o projeto web para minha máquina, certo? E ó, feito isso, pronto. Já tenho aqui a pasta, ó, projeto web. Agora o repositório que eu criei lá no GitHub já está na minha pasta. Só que como já está na minha máquina. Como eu não coloquei nada lá, então aqui dentro não tem nada. Mas veja, como eu já criei dentro do GitHub, eu não preciso ir lá e fazer aquele processo de git init para ele começar a ser observado pelo Git. Porque quando eu crio um repositório dentro do GitHub, ele já vem com aquele arquivo do Git que ele começa a visualizar tudo o que eu faço através do Git. Então ele já está sendo versionado, né? Imagina que eu fosse para... Se eu dou ls, ele me dá todas as páginas. Para eu poder navegar para dentro de uma página, basta eu dar cd... Como não é uma coisa do Windows, do Git, é do próprio Windows, então eu não preciso colocar Git e CD, até porque se eu colocar vai dar erro. Então CD é para estou indo até um diretório, estou indo até uma pasta. CD, projeto, web. Se eu der Enter, ele não vai me falar nada. Mas veja que mudou aqui, ó. Em vez de meus projetos, agora eu estou dentro da pasta meus projetos, e dentro da pasta meus projetos eu estou no projeto web, que é o nosso repositório. Então vamos lá, se eu der um git status aqui, ele vai falar que não tem nada para ser comitado. Se eu der um git ls, não, se eu der um ls, perdão, para ver tudo que tem lá dentro, não tem nada lá dentro, certo? Mas imagina que agora eu vou criar uma pasta chamada, ó, vou fazer direto por aqui, ó. Tô vindo aqui, novo,
Novo documento de texto. Estou criando um arquivo Markdown aqui que vai ser o nosso README, né? Então, estou criando um arquivo README, certo? Poderia, dentro desse arquivo README aqui... Não, nem vou fazer isso agora. Dentro do arquivo README, né? Então, se eu der um git status agora, ó, é o que ele vai falar para mim. Que agora tem um arquivo chamado readme.txt, que é um arquivo, né, para poder... É o arquivo que eu criei agora, e ele precisa ser adicionado para ser comitado, né? Mas não é esse arquivo que eu vou adicionar. Vamos fazer o mesmo processo, só que eu vou criar uma página HTML. touchindex.html, que pode ser ou até a estrutura principal da nossa página, quem sabe, mais pra frente. Agora tem lá o index.html. E aí eu preciso lá, o git status. Agora tem lá o index.html, que ele precisa ser adicionado para ser comitado, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos adicionar ele para ser comitado, né? Deixa eu limpar o terminal, apertei Ctrl L para limpar tudo. Então vamos lá, git add ponto, que eu vou dar um ponto para adicionar tudo que tivesse na pasta para ser comitado, e é isso, git add espaço ponto, beleza? Apertei, não apareceu nada, mas agora a nossa index.html já está sendo adicionado pelo Git para poder ser comitado, ele já está sendo visto pelo Git, então eu já posso comitar, certo? Vamos lá, agora a gente precisa comitar, lembra? A gente primeiro fez o git add e agora a gente precisa dar um git commit, então git commit -m e a mensagem. Lembra que eu falei que a mensagem precisa falar? Não precisa, mas é uma questão prática, né? Para o trabalho, você precisa falar o que você está fazendo. Então, eu estou adicionando a arquivo index.html. É isso que eu estou fazendo, estou adicionando o arquivo index.html. Não foi o que eu fiz? Coloquei um arquivo novo? Então, vamos lá, git commit -m, adicionando o arquivo index.html. Então, enter, ele comitou, e agora eu já posso mandar de volta para o repositório que a gente criou, né? E se eu quisesse mandar, você baixou lá para sua máquina, você fez a sua alteração que você precisava fazer nesse arquivo, e você precisa mandar de volta agora. Como que eu faria? Para eu mandar de volta, eu vou colocar git push. O push em inglês significa empurrar. E é isso mesmo que a gente está fazendo. Empurrando essas alterações, esse commit, o envelope que a gente criou lá para dentro do GitHub. A gente está empurrando. Então, git push. Como é um comando git. Como a gente está empurrando, push. Git push origin. O que significa isso? Em alguns casos, quando você estiver no seu fazendo curso, você vai ver como criar origens. Entendeu? Mas essa, como foi um clone lá do GitHub, ele já está pré-definido da onde ele veio e para onde ele vai. Então basta eu falar git push origin, né? Para mandar ele de volta para a origem. E aí, se eu der um enter aqui, olha o que acontece. Ele vai pensar um tempo e vai falar, né? Tudo que foi feito, quantos objetos foram, se deu certo, se não deu certo, tudo tranquilamente. Ó, ele já está falando que foi enviado para o github.com/lucaslurf projeto web.git, que é o nosso repositório que foi criado lá no site do GitHub. Se você ver, ó, não tem nada aqui ainda, certo? Mas ele foi enviado para lá. Muito provavelmente, a primeira vez que vocês fizerem isso, ele vai precisar pedir algum tipo de autentificação. Seja pelo próprio site, a minha vez foi a autenticação aqui pelo próprio Google Chrome. A primeira vez que eu fiz um push pro GitHub, ele pediu para eu autenticar aqui no coisa, mas ele vai te avisar tudo certinho, se precisa ou não autenticar. Você só precisa fazer isso uma única vez, que é para ele reconhecer a sua máquina, certo? Então, ele foi para cá. Agora, olha o que acontece se eu atualizar a página. Agora, o nosso arquivo que eu criei na minha máquina, na nossa própria máquina, foi criado o index.html, ele se encontra aqui, ó. Agora, o index.html está dentro da nossa branch master, está dentro do repositório principal lá no GitHub. Imagina que agora, você foi lá e baixou de novo, eu já tenho aqui na minha máquina, né? Vamos fazer de novo, ó. Não, nem vou precisar, né? Então aqui dentro da minha, agora eu fosse
colocar a estrutura HTML, né? Então vou abrir aqui com o meu Visual Studio Code. Vai demorar um pouquinho, porque a máquina é meio lenta, vou fazer um corte e depois eu volto.